Graças a Deus. Hoje é dia 21. Então não esqueça de você ler depois capítulo 21 de Provérbios, né? Você que está lendo cada dia do mês de julho um capítulo, hoje é 21. Eu só quero deixar aqui apenas um verso aqui e depois eu vou entrar num outro ensinamento aqui, mas Provérbios 21, o verso 31, diz o seguinte: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Nos tempos antigos, o cavalo era muito utilizado para as guerras. Um animal importante, né? Tem força. Então, certamente, quando Salomão, inspirado por Deus, escreveu, justamente porque um exército tinha muitos cavalos, né? Mas ele estava dizendo aqui, está dizendo, né? O cavalo prepara-se para o dia da batalha, ou seja, da guerra. Mas ele diz, mas do Senhor, ou seja, de Deus, vem a vitória. Quem sabe, amigo, amiga, você está confiante muito em certas forças aí, humanas. Essa música falou um pouco sobre isso, né? A gente tem que confiar em pessoas, mas a confiança maior nossa está em Deus. Em Deus. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa força. Então, eu deixo esse Provérbios aqui para você refletir. Mas do Senhor vem a vitória. Creia nisso e seja ricamente abençoado e abençoada. Eu quero aqui falar em poucas palavras alguns obstáculos que muitas vezes até acabam impedindo da gente ter a nossa vitória. Um dos obstáculos aqui que eu quero compartilhar com você, que muitas vezes tira da gente a chance de termos um sucesso à luz da Bíblia, né? Não estou falando de sucesso, esse holofote humano aí, estou falando de um sucesso que vem de Deus para as nossas vidas, mas tem coisa que não acontece. É um espírito que se recusa a aprender. Tem pessoas que dizem, eu já sei tudo, eu já sei de tudo. E, geralmente quem fala que sabe de tudo, provavelmente não sabe quase nada. Porque todos nós somos um eterno aprendiz. Mas aprendiz aqui, ele tem que aprender e crescer, desenvolver. Eu venho falando muito sobre isso aqui. E Jesus, ele quando escolheu 12 para ser seus discípulos, ele na realidade quando ele escolheu, ele passou a noite toda em oração, diz a Bíblia. A Bíblia fala que Jesus passou a noite inteira em oração, porque ele já tinha muitos discípulos, muitos seguidores, mas ele precisava dos seguidores dele, ele precisava escolher 12. Então ele passou a noite inteira orando, para que no dia seguinte ele escolhesse entre aquela multidão 12. E mesmo ele orando, ainda um traiu. Então você há de convir que, se até com Jesus aconteceu isso, né? Então nós humanos não estamos isentos dessas coisas também, né? E Jesus orou, né? Jesus pediu direção ao Pai para escolher. Mas veio um Judas junto, um traidor, né? Então você veja bem. Então, muitas pessoas não querem aprender. Elas acham, eu sei tudo, eu já aprendi de tudo. Tem outros que dizem assim, eu já passei todas as fases da vida, eu já sei de tudo, agora não preciso de mais nada, né? E é um engano essas coisas. É mentira isso aí. Isso aí é uma falácia. Isso aí é uma ilusão, quem pensa assim, né? Então, um espírito que se recusa a aprender demonstra o quê? Indisposição para mudar. Indisposição para mudar. Então, tem pessoas que não melhoram porque ela não quer aprender. Ela não quer ter uma evolução melhor. Então, ela tem indisposição para mudar, ela não muda. É aquela pessoa de sempre. Como é que tá fulano? Tá daquele jeito. Depois de 10 anos, como é que tá fulano? Tá do mesmo jeito. Ou seja, tá do mesmo jeito, quer dizer, não melhorou, não cresceu, fala todo dia, todo mês, todo ano, toda década, tá sempre falando as mesmas coisas e o duro que são coisas negativas, nunca tá bom, ninguém presta, tipo assim, são discursos assim, bem assim, que não anima ninguém, quem tá perto até desanima, né? Então, usando a figura de um advogado, por exemplo, imagine um advogado que se recusa
a ler, né, novas leis, ou seja, a atualizar o seu conhecimento, o que vai acontecer? Ele pode perder uma causa por não ter conhecimento das mudanças da lei, usando a figura de um advogado. Mas voltando aos 12 que Jesus escolheu, Jesus ensinou eles. Jesus ensinou dando ensinamento, Jesus deu ensinamento através do seu exemplo. Ou seja, e essa palavra discípulo significa aprendiz. Então, na realidade, estamos aprendendo e temos que aprender e colocar em prática e vamos aprendendo. É assim que funciona o processo da vida. Então, um dos problemas, ou um dos obstáculos para você não ser um pouco mais feliz é justamente quando a gente se recusa a aprender. Oséias capítulo 4, verso 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Você vê, não faltou poder, não faltou inspiração, faltou conhecimento. E por isso que Provérbios, o livro de Provérbios, nos dá muitas dicas, né, para a gente corrigir a nossa rota. Tanto com relação à família, a trabalho, finanças, relacionamento com o próximo. Então, toda a Bíblia tem a sua importância, claro, de Gênesis a Apocalipse. Mas o livro de Provérbios já fala provérbios. E não são palavras de Salomão, são palavras do Espírito Santo que deu a ele sabedoria. Que foi Deus que deu sabedoria para Salomão. Lembra quando ele teve uma experiência com Deus, tinha 20 anos de idade, agora era o novo rei de Israel, e Deus falou com ele: Salomão, pede o que você quiser, que eu vou te dar. E Salomão pediu sabedoria e conhecimento. E Deus falou para ele: olha, você não pediu riqueza, você não pediu vitória contra os inimigos, né? Os exércitos de outros países que seriam inimigos ali da nação. Mas você pediu sabedoria e conhecimento, eu vou te dar. Eu vou te dar sabedoria, conhecimento, entendimento, eu vou dar para você. Mas também vou dar riqueza, fama e tudo mais. Então você veja bem que Deus deu a sabedoria. Então, muitas coisas que nós às vezes tropeçamos é por falta de ter um conhecimento. Isso serve o conhecimento espiritual, conhecimento dos planos de Deus, conhecimento na área profissional. Você pode levar isso aqui para a área que você atua, na profissão que você atua. De repente a coisa não vai, não anda, porque você ainda está usando, às vezes, mecanismos do passado que está totalmente desatualizado e você não percebeu até agora. E as coisas estão mudando. A cada segundo tudo está evoluindo, tudo está mudando. Entendeu? Provérbios capítulo 1, verso 5 diz: para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. E tem uma frase interessante aqui, ó. Crescer significa mudar. Crescer significa mudar. E essa é uma parte que vai prosperar a sua vida quando você admite: eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu com a pastora Eva, a gente já fez muito isso e conforme Deus vai nos dando oportunidade, a gente continua ministrando para casais, dando ensinamentos. Recentemente fomos dar um seminário de um dia para um grupo de casais. E eu sempre digo o seguinte: não adianta você fazer seminário para melhorar o seu casamento, seminário para aprender a orar, seminário para isso, seminário para aquilo. E, né? E se você sair daquele encontro ali, daquele seminário de ensinamento, e não colocar nada em prática, não vai adiantar nada. Não adianta apenas eu ter o conhecimento se eu não souber colocar em prática aquele conhecimento. É bom porque você fica sabendo. Só que se você não colocar em prática, você vai ficar muito intelectual, provavelmente. Mas não vai colher a bênção da obediência àquele ensinamento. Como ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, um pastor melhor, uma ovelha melhor e assim por diante. Um empresário melhor, um empregado melhor. O objetivo é isso, é sempre melhorando. Provérbios 2, verso 3, 4 e 5 diz: e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Uma certa pessoa disse o seguinte,
que existem duas fontes de conhecimento. Duas fontes de conhecimento. A primeira, a sabedoria. A sabedoria que implica aprendermos com os erros dos outros. Olha que interessante. A sabedoria que implica aprender com os erros dos outros. E tem a experiência que implica aprendermos com os nossos próprios erros. Então, se você fez algo, né, no teu empreendimento, no teu negócio, na tua atividade, em alguma área, e você errou, não deu certo, é uma experiência. Então isso não é para você ficar aí chorando, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Ai meu Deus, por que eu entrei nessa? Amigo, já foi. Foi uma experiência. Tire proveito até mesmo de experiências que você não queria passar, mas acabou passando. É isso, muita gente ainda não está entendendo esse negócio, porque quem não errou que atira a primeira pedra? Não é nem quem pecou, né? Mas quem não errou, meu amigo? Quem não falhou? Olha para o espelho, se olhe no espelho e pense, quem? Todo mundo. Só Deus que não erra. Mas nós, humanos, não existe. Quem não... Converse com pessoas. Converse com pessoas que têm assim, uma vida assim, mais madura e que já passou por várias situações e conseguiu conquistar muita coisa. Mas vai conversar com elas para você ver. Porque todo mundo quer subir no pódio da vitória, né? Como aquele campeão que subiu no pódio e pegou o seu troféu de vencedor. Mas vai ver lá. Vai dar uma olhadinha. Ele treinou, se é na área dos esportes, ele treinou, teve disciplina ali no seu treinamento, é ou não é? Esportes e assim por diante. Ele não chegou lá no pódio ali de um dia para o outro. Foi dias de sacrifício, de treinamento, né? De repente ele deixou de um final de semana de passear com os amigos para ficar treinando. Então tudo tem um preço, não é? Então, experiência. Então, a sabedoria implica aprender com os erros dos outros. E a experiência, a gente aprende com os próprios erros. Entendeu? Então, não deixe de aprender. Não deixe de crescer, de desenvolver, de atualizar as suas ferramentas de trabalho, de atualizar naquilo que você faz. Até mesmo você. Talvez estou falando com alguns que pregam o evangelho e está acostumado a pregar sempre aquele mesmo texto, aquele mesmo texto. Né? Amém, né? Se Deus está dando a direção, tudo bem, mas tem hora que não é Deus que está dando direção, é porque você não tem mais conteúdo, aí você fica repetindo a mesma coisa. Né? Há casos que é Deus que fala, continua falando isso. Às vezes não, às vezes é a pessoa que está meio preguiçosa, né? Ela vai lá no arquivo, vamos buscar uma mensagem pronta lá de 10 anos atrás. Né? Então, nós temos que crescer, desenvolver. Né? Sempre melhorando. Sempre melhorando. Outra coisa que muitas vezes impede a nossa vitória ou o nosso sucesso dentro de uma visão bíblica é votos não pagos. Votos não pagos. Votos não pagos são a origem do fracasso de muitas pessoas. Aquelas pessoas que fazem votos na emoção, na empolgação, na onda dos outros, e depois não paga o voto e não sabe porque algo está bloqueado na vida dela. Então, Deus responsabiliza você por suas promessas. Eclesiastes 5, 4 e 5 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. Então, Deus, ele sempre, em momento de crise, em momento de turbulência no mundo, tem pessoas que prometem a Deus que será mais assíduo na sua semente de fé, na sua contribuição, vai ser mais fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, vai ser mais fiel em orar, vai ser mais fiel em ler a palavra. Mas quando passa aquele vento contrário, a pessoa esquece da promessa. E isso é perigoso. Quando você, na hora do sufoco, você promete o mundo e o fundo. E depois que a situação fica tranquila, você esquece do que você prometeu. Então, não estou dizendo que todos os problemas que enfrentamos é por falta disso, mas muitos casos são. A pessoa promete. Então, eu sempre dou um conselho seguinte:
Não prometa precipitadamente. Pense antes de fazer um voto. Pense. Não prometa aquilo que você sabe que você não vai cumprir. Porque em vez de ser bênção, pode ser maldição na sua vida. É interessante isso aqui. Porque tem gente que vai na empolgação dos outros. Nós temos que entender que eu tenho que prestar conta das minhas decisões, das minhas atitudes. Isso é individual, cada um é cada um. Por isso, preste atenção nisso. Que o Espírito Santo nos ajude hoje, neste momento, a nos lembrar, se porventura eu, se porventura você que está ouvindo, se porventura eu ou você ou nós, ou algum de nós, se porventura nós fizemos um voto para Deus e a gente até conseguiu a graça, a bênção, mas a gente não pagou. Eu esqueci, você esqueceu. Então que hoje o Espírito Santo possa nos fazer lembrar que voto que eu fiz, que voto que você fez e você até esqueceu. Tem gente que faz tanto voto que esquece. Por isso que não é bom ficar fazendo voto de tolo. Assim diz as Escrituras para quem crê na Bíblia. Entendeu? Então é importante honrar a Deus e as demais pessoas com a honestidade, integridade de suas palavras. Jesus diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, é importante esse dado. Eu poderia falar mais coisas sobre isso, mas eu creio que a gente já entendeu esse tópico aqui. Outra coisa, outro obstáculo que nos atrapalha na vida é ofensas não perdoadas. Ofensas não perdoadas. Aquela pessoa que te machucou, te feriu com palavras, né, com um discurso esquisito e você se machucou com aquela pessoa, ficou ofendido. Então, se você não perdoar, por mais que aquela pessoa errou com você, mas a Bíblia recomenda que eu devo perdoar a ignorância daquela pessoa, porque falou sem pensar, falou talvez influenciada por Satanás, pelo diabo ou outras coisas, entendeu? Marcos capítulo 11, verso 25 diz: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Então, meu amado e minha amada, perdão não é uma sugestão, é um requisito. Perdão não é seu sentir. Então significa permitir que Deus tenha o direito de julgar e punir os outros pelos erros deles. Não é eu, não é você, não é nós que vamos punir quem nos prejudicou. Aí o assunto é com Deus. A minha parte é perdoar a quem me ofendeu. É você perdoar a quem te ofendeu. Eu sei, eu sou humano igual você. Você pode até falar, puxa, pastor, mas não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Mas é uma decisão. Decida perdoar. Seja uma desavença com o cônjuge, marido, esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, com a sogra, com a nora, não é? Com a nora, com o patrão, com a patroa, com o pastor, também, né? Tem tudo isso, né? Com o irmão da fé, com o vizinho, com o parente. É isso. Coração limpo. Um coração perdoador. Ok? Então é isso que Deus está falando. Ofensas não perdoadas pode travar a tua vida. Aliás, eu não separei esse texto aqui, mas tem um texto que Jesus ele observa as pessoas, ele dando um ensinamento sobre perdão. Ele disse assim, olha, quando você for entregar a sua oferta e você lembrar que está encrencado com o seu irmão, ele diz assim, deixa a tua oferta. Ele não mandou trazer a foto de verdade, ele falou, deixa a tua oferta ali e acerte com ele. Olha que interessante isso. E interessante que existe vários tipos de sementes. Se eu oferto, eu vou colher a bênção de ser um semeador. Mas dá a entender que se eu também tiver, não perdoei quem me feriu, poderei travar a minha vida. Olha que coisa impressionante. Pense nisso. Você recebeu amor de Deus, então deve semear amor. Você recebeu de Deus misericórdia, então você deve semear misericórdia. Entendeu?
Então, essa paz, ela vem quando a gente tem um coração perdoador. Libere perdão. Você vai ver que a tua vida vai deslanchar, vai melhorar. É isso. Eu falei, por enquanto, só de 3, né? 3 obstáculos. Primeiro, recapitulando, uma pessoa se recusa a aprender, ela trava a vida. Outra coisa, votos não pagos. E terceira coisa, ofensas não perdoadas. Mas eu vou falar mais uma aqui para a gente encerrar. O que trava muita gente é uma língua desenfreada. Linguarudo. Já ouviu falar nisso? Linguarudo. Tem gente que faz até uma comparação até meio feia, mas eu vou falar, né? Tem gente que fala, fulano quando morrer, um caixão para o corpo e um caixão para a língua, né? Feio falar isso, né? Mas quem sabe nessa linguagem as pessoas entendem melhor, né? Tem uma língua desenfreada. Fala mal de todo mundo, critica todo mundo, né? Ele bota problema na família, a família está em paz, mas chega o linguarudo e ele fala de todo mundo. E às vezes eu fico meio com o pé atrás quando pessoas chegam próximo e começam a falar mal dos outros. Para mim, eu fico pensando, meu Deus do céu, essa pessoa está doente, ela precisa ser curada, porque senão ela vai falar mal de mim também. É interessante esse negócio, né? Provérbios 18, 21, tudo em Provérbios. Ó. Aqui estamos fazendo um resumão aqui, né? Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então tem gente que a vida está mal porque está usando a sua boca, a sua língua, para falar coisas indevidas. Às vezes denegrindo o próximo, e às vezes falando mal dela mesma. Né? Sabe aquela pessoa que fala mal dela mesma? Então fica difícil quando a própria pessoa fala mal dela mesma. Né? Aí realmente está complicado, só Jesus na causa. Né? Amados, essas foram algumas dicas aqui que, bem entendidas e aplicadas e colocando em prática, vai corrigir a nossa rota. Que Deus nos ilumine, nos abençoe. Desejo a todos um ótimo dia, um ótimo final de semana. Se você puder estar conosco domingo agora, de manhã, às 9h30 da manhã, no presencial, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, manhã de provisão, manhã de restituição, e que você tenha um excelente final de semana. E nos encontramos ainda hoje, para você que tem Instagram, hoje às 18 horas, sexta-feira às 18 horas, no Instagram do Agindo Deus, quem impedirá. Que Deus nos ilumine, que Deus nos proteja e nos livre do mal. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que concluímos aqui. Muito obrigado, Senhor, e tudo que foi ensinado nesta manhã nos ajude, Pai. Se temos falhado em uma dessas áreas, que possamos a partir de agora corrigir essa rota. Nos ajude nessa jornada. Derrama do óleo e da unção do Teu Espírito Santo sobre cada um que nos ouve. Fortaleça a fé de todos e proteja todas as famílias, a todos os ouvintes, a todos que nos assistem também no nosso canal no YouTube. Libera uma unção de prosperidade e abundância para aqueles que receberam a palavra com amor e carinho e com fé no coração. Sejam abençoados. Abençoa os agentes de Deus, que são realmente as pessoas, Pai, que mantêm o projeto, o nosso ministério. Abençoa as contas a pagar e contas a receber. Abençoa, Senhor, e prosperai a todos. No poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Gente, você que me assiste pelo nosso canal no YouTube, que você possa compartilhar essa mensagem, ok? E que você possa também repassar para outros, e assim outras pessoas vão ouvir essa palavra, tá bom? Um grande abraço, obrigado Marco Antônio, obrigado gente querida, e até a próxima em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.